Olá, boa tarde. Espaço aberto hoje para falarmos de política. E política partidária, política de bancadas, de situação, de oposição, de legislativo municipal, de mesa diretora e de presidência de mesa diretora. Já está comigo aqui o vereador Lorival João Cabo Louro, simplificar o assunto, Cabo Louro, do PROS, tá certo? Cabo Louro, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Espaço Aberto. Boa tarde, Elias. É uma satisfação estar aqui contigo e usufruir da tua audiência. Bem, não é de hoje, vereador Cabo Louro, que o senhor apresenta um posicionamento, digamos assim, de desconforto em relação à presidência ou à mesa diretora, e o senhor vai me explicar se é só a presidência, a toda a mesa, a questão comportamental de tratamento em relação à mesa, vereador Cabo Louro e outros vereadores também dos seus arredores. Isso verdadeiramente está acontecendo? Bem, Elias, quando se fala assim, mesa diretora da Câmara, dá a impressão que é um assunto assim que não diz muito respeito ao nosso trabalho, mas muito pelo contrário. O vereador, para desempenhar o seu trabalho a contento, ele precisa sim da estrutura da Câmara, porque toda a vida política, a atuação do vereador está ali na casa, é na Câmara que se realiza todos os trabalhos nossos, na realidade, se querendo ou não, findam-se ali. Então, é muito importante que haja uma sintonia entre todos os vereadores e a Câmara Municipal para que a cidade não perca, para que a cidade ganhe, né, e que aí o vereador possa produzir a contento para a sociedade do município que ele representa, no meu caso, Araranguá. Tá, mas então esse seu posicionamento, por exemplo, ontem eu observei na sessão da Câmara que debate pronto, né? Foram iniciados os trabalhos da Câmara, o senhor já contestou a questão da aprovação da ata. Por que houve essa ação imediata já na abertura dos trabalhos? Primeiro é porque a ata é a primeira matéria a ser analisada na abertura da sessão. Mas é muito importante, Elias, esse assunto. Fique à vontade. Porque até para as pessoas terem uma ideia do papel da oposição. Porque normalmente se tem a ideia de que a oposição está ali para se opor a tudo, para dificultar o trabalho do prefeito, para evitar que a cidade cresça. Essa é a ideia que é passada normalmente de oposição, né? E na realidade não é isso. A oposição está ali para se opor a tudo que se entenda que não está correto. Eu falando especificamente desse assunto que você falou da ata de ontem, o prefeito municipal, o Sandro Maciel, enviou para a Câmara um projeto de lei ordinária, até para quem não conhece essa parte técnica é meio chato, meio difícil de entender. Ele mandou um projeto de lei ordinária alterando uma lei complementar. Ou seja, para simplificar, ele estava pedindo autorização da Câmara para que outra pessoa pudesse, na sua ausência, assinar os cheques de pagamentos do município. Eu, particularmente, sou contra esse projeto. Então, quando o projeto deu entrada na casa, eu alertei o presidente que estava tramitando, que tinha sido enviado um projeto de lei ordinária para alterar uma lei complementar, que é uma lei hierarquicamente superior. E, por discriminação, aliás, uma coisa que o presidente faz muito com a minha pessoa, discrimina, os meus pedidos não são atendidos, a minha voz não tem eco, e isso prejudica o município e prejudicou o andamento da Câmara no caso desse projeto em questão. Por quê? Porque quando deu entrada no projeto, eu alertei que o projeto estava equivocado, o projeto tramitou nas comissões, depois de 15 dias tramitando, e quem paga os funcionários das comissões de 15 dias é o contribuinte. O projeto voltou para a pauta de votação sem a correção devida, ou seja, passando ainda como um projeto de lei ordinária. A diferença entre um projeto de lei ordinária é que o projeto de lei complementar precisa de, vamos dizer assim, um mínimo de 8 votos para ser aprovado, enquanto que um projeto de lei ordinária, ele pode ser aprovado com maioria simples. Ou seja, se tiver 5 vereadores, 5, 6. O que aconteceu? Na sessão em que foi votado o projeto pedindo autorização, eu alertei novamente, o projeto voltou com o mesmo equívoco. E foi sugerido pelo meu líder de bancada, o vereador Giancarlo, que fosse votado mesmo assim um projeto de lei ordinária, e se obtivesse os 8 votos, aí sim, na redação final, se faria a correção e justificaria o porquê do encaminhamento como projeto de lei complementar. Só que o projeto foi aprovado por 8 votos. Na sessão seguinte, para nossa surpresa, o presidente retirou o voto dele. Até entendo a justificativa que o presidente só vota em caso de empate, e nesse caso não houve empate, então teria realmente razão o presidente para retirar o seu voto. Só que, no meu entendimento, como ele tramitou como um projeto de lei ordinária e obteve 7 votos, o projeto está aprovado.
Ele só seria, a redação final só teria o poder de justificar uma alteração comportamental com relação à quantidade de votos para que ele tivesse força de lei complementar. Neste caso, como diminuiu para 7 e ele tramitou e o presidente aprovou, é meio complicado, né, Elias? Como o presidente deu por aprovado, saiu das mãos do legislativo esse projeto. Ele tem que ser mandado para o executivo e o executivo, sim, tem o poder de vetar ou não. Aí, se o presidente da casa está com algum problema com quem vai assinar o cheque lá no executivo, não é problema meu. Eu sou um legislador e quero a coisa correta. Então, nesse momento, eu disse assim, eu ontem coloquei na Câmara, inclusive, eu sou contra o projeto, agora sou favorável à lisura do processo legislativo. Se o projeto é um projeto de lei ordinária e foi aprovado, ele tem que ser aprovado, mesmo que seja que isso... Tá, mas por que o senhor está dizendo, se o presidente da Câmara tiver algum problema com a pessoa que assina cheque, por que o senhor fez essa citação? Eu fiz essa citação porque pode ser qualquer um outro problema. Eu imagino que para um presidente retirar o voto, coisas que nunca aconteceu na Câmara, de um presidente depois de dar um voto retirar um voto, eu imagino que deva ter, com a aprovação desse projeto, aí eu com meus botões, né? Logicamente, se vislumbrou que de repente a pessoa que iria assinar esse cheque pode não ser uma pessoa ligada ao presidente da casa, e pode não ser. E o presidente da casa se sentiu prejudicado. Isso aí tudo pode, é uma questão de suposição. Mas daí ele está legislando em causa própria. E isso é que eu não vou aceitar. Na realidade, eu sempre digo, o presidente, ele administra a Câmara, ele não é dono da Câmara. E até aqui nesse microfone, outro dia ele colocou assim, eu estava vendo a entrevista dele, eu assisto o teu programa. Obrigado pela audiência. E ele colocou assim, que ele é presidente da Câmara até dia 31 de dezembro, concordo. E o prefeito até 31 de dezembro de 2016. Mas da forma como ele colocou, ficou aquela expressão tipo, Zagalo, vocês vão ter que me engolir. E nós não temos que engolir, não. Se o presidente não trabalhar direito, nós tiramos ele lá. Ué? Se não cumprir exatamente o que determina a lei, ali não é a casa da mãe Joana, ali é uma casa de respeito que trabalha dentro das leis, que legisla, uma casa formal. Então a pessoa não pode vir e querer dizer que não, vão ter que... Não é assim. Não é assim. Nem eu e nem nenhum vereador pode dizer isso. Por quê? Se nós não fizermos as coisas dentro do que determina a lei, nós podemos ser retirados de lá pela justiça, por qualquer situação. Então não existe isso. Ninguém ali é dono de cadeira. Ninguém ali é dono de cargo, ninguém ali é dono de posto. Nós estamos ali transitoriamente e temos que desempenhar, enquanto ali estivermos, muito bem o nosso papel para ali permanecer. Certo. E está aí esse comportamental do presidente Banha tem acontecido com frequência, ou vereador Cabolouro? Na realidade, não o vereador Cabolouro, mas a bancada do PROS. Eu cito como exemplo, durante esse ano, por exemplo, nós estamos no mês de junho. Eu estive a serviço... defendendo alguma coisa do município durante 17 vezes em Florianópolis. Durante todas essas vezes que eu estive lá, eu estive a minhas custas, isso não estou reclamando, fui e vou mais quantas vezes for necessário, mas esse tratamento não é o mesmo tratamento que é dispensado para a bancada de situação, ou para outros vereadores. Por exemplo, eu não tive eu não pude utilizar os veículos da Câmara, que tiveram até na Joaquina passeando, mas eu não tive para ir em hospital, para ir no DETER, para ir na Assembleia, para ir no Tribunal de Contas, eu não pude utilizar. Então, diárias da mesma forma. Mas o senhor não procura conversar com o presidente para saber por que acontece isso? Não, eu e o presidente, nós não temos diálogo. Eu não tenho nenhum problema com o presidente. Agora, o presidente, ele parece um menino imonado, ele não conversa muito com a gente. Então, eu não posso também forçar alguém a conversar comigo. Não quer conversar, tranquilo. Vai ter que ouvir através da imprensa. Então, eu venho aqui nos meios de comunicação e, com certeza, daí em casa ele ouve e fica sabendo o que é que eu estou pensando. É muito melhor se ele me ouvisse particularmente. Né? Porque eu até coloco assim, Elias, ali nós temos uma série assim, de situações e eu quando o meu estilo o meu estilo é um estilo que veio da caserna, eu sou um militar. Então eu tenho sempre esse bate-pronto de enfrentamento, de dar resposta, de enfrentamento. Já o presidente ele sempre fala que ele é oriundo um dos pontos mais fortes dele é a defesa dos empregados junto à Justiça Trabalhista, que ele nunca sentou no mesmo banco do patrão na Justiça Trabalhista. No entanto, como presidente da Câmara, que agora ele tem a condição, a possibilidade de ser patrão, ele está discriminando o funcionário. Tem funcionários que ganham 300% a mais de vantagem que outros. Ou seja, ou ele admirava o algoz que sentava do outro lado do balcão da Justiça Trabalhista, ou era um moralista de cueca. Porque a pessoa tem que pregar exatamente o que diz, tem que colocar em prática o que fala.
não pode pegar lá na Justiça do Trabalho, então ele bate de frente com o patrão. A hora que ele é patrão, então ele trata o empregado de maneira diferente? Não pode. Eu acho que se for de uma maneira, tem que ser dessa forma sempre. Tá certo. Intervalo, eu falei no comentário, muita gente deve estar aguardando isso, tem até a comprovação disso de favorecimento, apaniguados que ganham bem mais, tem denúncias no Ministério Público, a coisa está começando a se enrolar sim, envolvendo a mesa diretora, principalmente a figura do presidente. Intervalo, nós já voltamos. Estamos de volta, vereador Cabo Louro do PROS, bancada de oposição e oposição, pelo que estou vendo, vocês observaram o primeiro bloco, firme e veemente em relação ao presidente da Câmara de Vereadores de Aranguá, Osélio da Silva Ubanha, que aliás eu convivo na Câmara e tem mais vereadores que também reclamam em relação comportamental de indiferença do presidente com os demais vereadores, inclusive vereadores de situação. Né? Quem dizer que eu estou mentindo, daí é fácil também de citar o nome. Reclamações da indiferença do presidente para com os vereadores. O senhor já foi presidente da Casa Legislativa, Louro, 2 vezes, né? 2 vezes. 2 vezes presidente da Câmara. E essa história de aumento aí que o senhor trouxe à tona também, o que é essa história de aumentos diferenciados para funcionários da Câmara, principalmente para os apaniguados do presidente? Na realidade, Elias, essa diferenciação de percentuais sempre existiu. Sim. Sempre existiu. Mas nenhum presidente pregou que seria diferente. Diferente do atual que pregou que seria diferente. Então, teria que manter o que disse, né? Elias, eu tenho aqui assim um release com os pagamentos. Aqui assim mostra, vou dar um exemplo aqui assim, ó. Enquanto um assessor de bancada do vereador Daniel Viriato, por exemplo, ganhou 20% de reajuste, vamos colocar assim, qualquer um dos vereadores da bancada de situação ganharam 150% ou até 200% a mais que isso. Quanto que ganhou um lá da oposição? 20? Enquanto um ganhou 20%, o outro chegou até 300%. Não, chegou até 300% de diferença. Tá. Mas daí é uma questão política, outros presidentes também fazem isso. O senhor mesmo disse. Exatamente. Eu quero saber os mecanismos que levam a esses aumentos. Aí parece que o bicho pega porque tem que bater cartão ponto, tanto que está no Ministério Público. Assim, Elias, eu desconheço o teor da denúncia que está no Ministério Público. Certo. Mas sei que se prende com relação a vantagens concedidas para funcionários, com relação à inexistência de cartão ponto assinado diariamente, enfim, com uma série de irregularidades que foram constatadas e foram denunciadas. Mas eu te confesso que eu não posso adentrar na questão das denúncias que foram efetuadas, porque desconheço. Mas como é que é esse mecanismo de dar... Na realidade, assim, um dos critérios que se utiliza para dar esse percentual de aumento é um ponto conquistado pelo funcionário dentro da casa. Pontos? Isso, pontos. Conquistado dentro da casa. Isso assim, por exemplo, se a pessoa tem o primeiro grau, ele tem um número de pontos que pode dar um número de aumento, um percentual de aumento. Se ele tem segundo grau, o nível superior. Agora, o ponto mais importante, que é mais utilizado, sempre foi utilizado, eu fui presidente, sempre foi mais utilizado, é o da assiduidade, que é aquele que é uma pontuação diária pela assiduidade, pela presença do funcionário, pelo desempenho da função. E isso tem que ser constatado através de cartão ponto. E com a vinda do pessoal do Tribunal de Contas aqui na Câmara, ficou constatado que ninguém assinava o cartão ponto. Que o cartão ponto foi assinado no dia que o pessoal do Tribunal de Contas estava aí. Então, cai por terra qualquer reajuste que tenha sido concedido com base no cartão ponto. Mas o senhor disse que não queria entrar no mérito, mas entrou mesmo sem querer. Não, Quer dizer, o Tribunal de Contas esteve na Câmara e foi constatado que não havia livro ponto assinado. E para comprovar que para ganhar o aumento tem que ter assiduidade, é um dos principais pontos. Exato. Como é que tu vai comprovar uma assiduidade se tu não assina o livro ponto, o cartão ponto? Aí assinaram tudo às pressas correndo. Isso aí não é correto. Não tem como se não tem como se constatar uma assiduidade diariamente se o cartão ponto foi assinado só em uma única vez depois de 1 ano e meio. Então, isso é uma irregularidade que vai ser levantado pelo Ministério Público, não sei se faz parte da denúncia, mas esse é um dos pontos, um dos critérios que foram utilizados, se foram utilizados para dar esse reajuste, foram de maneira irregular. Eu estou trabalhando numa suposição. Então, Elias, assim, ó, com relação ao andamento da Câmara Municipal, existe uma situação... e foi colocada, com relação à competência e incompetência, e foi citado, por exemplo, que na minha eleição
eu não tive competência suficiente para manter a minha votação e me reeleger pela terceira vez presidente. Quer dizer, eu fui 2 vezes, eu não tive competência para me reeleger uma terceira vez. Mas assim, quando o candidato constrói a sua eleição, ele constrói a sua eleição, é uma situação totalmente diferenciada, inclusive no tratamento posterior com os vereadores. Agora, o atual presidente, não, ele ganhou a cadeira de presidente de presente do prefeito municipal, que, aliás, hoje na madrugada deve estar se acordando e socando o travesseiro de arrependido, porque no ano passado, o atual presidente, pelas suas trapalhadas na condução do processo político, ele fez com que o prefeito perdesse a maioria na casa, e nós editamos o G8, que durante 6 meses... Quando o prefeito ajudou a eleger o Banha, o senhor disse que foi o prefeito que deu de presente para ele, caiu no colo do Banha. Exatamente. Era G14, eu acho. G12. G12, era a maioria da maioria. O prefeito conseguiu montar uma base com 12 vereadores, e elegeu o presidente, que é o Banha, né? E, como eu falei, a sua falta de habilidade fez com que o prefeito perdesse a maioria dos vereadores, ou seja, mais de 6 votos, e no meio do ano passado, durante 6 meses, o prefeito a oposição ficou com um poder de fiscalização bem superior ao da situação, né? E, logicamente, nenhum prefeito gosta de ter essa situação. Tanto que ele teve que intervir novamente, né, para poder buscar essa situação. Tanto que hoje criou-se na Câmara o vereador do alto clero, do médio clero e do baixo clero. Tem vereador que, para apoiar a atual administração, ele tem secretaria, tem vários cargos de direção. Enquanto nós temos vereadores que com bem menos ocupação de espaço. Tem, por exemplo, o PMDB, que tem 2 vereadores. Eu não sei o que é que o PMDB ocupa na administração, né? Mas tem partidos ali que ocupam cargos e ocupam cargos com bastante representatividade. É baixo clero, médio clero e alto clero. Eu acho que alto clero e baixo clero. O médio não... Pelo que o senhor está repassando, é que se o prefeito não fizer isso, ele já largou com a maioria de presente para o presidente, ele perdeu, o senhor falou em atrapalhadas do presidente no ano passado? Na realidade, o prefeito teve que se sujeitar a isso em virtude da situação criada pela mesa diretora da Câmara. Na realidade, ele teve que se entregar dessa forma. E assim, Elias, fazendo um parêntese bem interessante com relação a secretários, eu estava vendo o vereador Luiz do Bailão aqui, assim, falando dos secretários. Ele teve, o senhor está sentado. E, assim, eu tenho uma visão diferente de secretários. Eu penso... Claro que os atuais têm desempenhado, dentro da visão do prefeito e da administração, um trabalho a contento, legal, dentro do que eles preveem, não tem? Mas na minha visão, vamos colocar, por exemplo, assim, o secretário da Agricultura nosso, o secretário do Interior, Maurício Rodrigues, faz um trabalho dentro dessa visão que eu mais ou menos tenho. Mas eu, por exemplo, assim, com relação ao secretário de Obras, lógico, como eu falei, o prefeito atual, a administração está contente com o atual secretário de Obras. Mas na minha visão, o secretário de Obras não pode ser uma pessoa para tapar buraco. Não pode ser alguém para arrumar a estrada, para fazer quebra-mola. Não. O secretário de obras tem que ser alguém que pense. Tapar buraco qualquer braçal faz, Elias. Fazer um valo qualquer pessoa sem muita instrução, faz. Agora, eu penso que o secretário, pelo valor que ele recebe, que o nosso contribuinte paga para um secretário, ele tem que ser um ser pensante, na minha visão. Alguém que fizesse além do que o sistema manda. Por exemplo, a nossa secretária de saúde faz exatamente o que o Ministério da Saúde determina, o que a Secretaria da Saúde do Estado determina. Não. Ela tem que ter alguma coisa a mais, ela tem que buscar mais, ela tem que criar, ela tem que pensar, ela tem que botar situações que atendam melhor a nossa comunidade. Para fazer a mesma coisa, tu põe qualquer um lá. Até eu que não entendo de saúde, se for para seguir só o que o sistema determina, eu vou lá e pego a cartilha e sigo a cartilha. Não, na minha visão, os secretários têm que ser alguém com uma visibilidade maior, uma visão maior, uma abrangência maior. Afinal de contas, Elias, só para encerrar minha colocação, o nosso problema é estrutural. Se nós formos hoje na frente do Colégio Estadual, às 5 horas da tarde, na frente do Maria Garcia Pesce, e ver a quantidade de adolescentes que estão saindo do colégio e que daqui 2, 3 anos vão ter que ter posto de trabalho para trabalhar, nós vamos ver que a nossa cidade tem que se estruturar. Com certeza. Tem que se estruturar, e nós não somos mais uma cidade pequena. Tem que ter gente que pense para poder criar condições de colocar todo esse pessoal. Bacana, então. Tá certo. O senhor acha que as suas colocações, enfim, vão mudar alguma coisa em relação à mesa diretora na Câmara? O senhor foi bastante firme nas colocações em relação às trapalhadas, usado o termo aqui pelo vereador Glorival João, do presidente da casa. Elias, na realidade, cada vereador tem o seu estilo de trabalhar. O meu estilo de trabalhar é esse. Eu não vou mudar. E caso não haja nenhuma mudança, eu vou continuar batendo na tecla.
Ninguém vai mudar a minha maneira de atuar. Eu estou na Câmara, vai 17, vai fazer 18 anos, e sempre nesse meu estilo. Então não vai ser agora que eu vou mudar. Porque o que eu estou brigando? Eu estou brigando para que os vereadores tenham condições de desempenhar um papel melhor para a nossa sociedade, que as coisas na Câmara caminhem a contento para não se prejudicar nem o prefeito, nem a cidade e nem os vereadores. Então não seria, a minha briga é para um andamento normal. Cabral, foi um prazer em recebê-lo. Outra vez tu volta aqui para falar da possibilidade da tua candidatura a deputado estadual, se é que ainda existe, mas de qualquer forma as portas estão abertas. Obrigado, Elias. Eu agradeço também o espaço e quero deixar um abraço a todos os teus telespectadores. Muito obrigado. De nada. Obrigado pelo carinho de audiência, obrigado pela parceria, um forte abraço e até amanhã.